Mais um negócio fechado no Gigante da Colina. É, o jogador aí de saída do Vasco da Gama. E não para por aí. Mais uma polêmica. Atacante que acabou de chegar também pode ser emprestado. E olha, papai do céu, é muito bom. 90 milhões de reais caíram no colo do Vasco da Gama. Alívio financeiro que vai permitir ao Vasco da Gama que se reforce aí para a janela de meio de ano. A gente vai explicar essa situação. E, claro, a gente também vai falar aqui sobre a situação de renovação de contrato aí do Léo Jardim. Aleluia! Situação agora está encaminhada. E, claro, a gente vai falar de Vasco da Gama e Santos. O Santos com alguns problemas aí, além do Neymar, certo? Mais um atleta importante virou dúvida para esse jogo aí do Santos. Vascão que vai com o time completinho aí para pegar o Santos. Meu amigo, minha amiga, coloca muito a atenção nesse vídeo, porque esse vídeo é muito importante. Se inscreva no nosso canal, certo? Você que não faz parte da nossa família. E vamos que vamos. Vamos começar falando aqui sobre Vasco da Gama e Santos. Isso mesmo. Pessoal, o seguinte, semana toda o Vasco dando muita ênfase à parte física. Aí, eu acho que foi o grande calcanhar de Aquiles do Vasco da Gama no campeonato estadual do Rio de Janeiro. O Carille ainda com a equipe indefinida, porque ele está aguardando o Titi. Mas a gente já tem o esboço do time do Vasco da Gama, que vai jogar contra a equipe do Santos, que é Léo Jardim no gol, PH, João Vitor e Maurício Lemos, e Piton, o Moura, Titi, o Paulinho, Coutinho, Nuno, o nosso bravo Ryan e o Vegete. Então, esse é o time do Vasco da Gama aí, sem invenção do jogo contra o Santos. O Santos, que além do Neymar, que não treinou ontem, voltou a sentir aquele problema lá na coxa, né? O Soteldo virou dúvida aí para a partida do próximo domingo, às 18h30. Então, o Santos aí com dois problemas. Independentemente disso, desses dois atletas virem ou não para o Rio de Janeiro, é o seguinte: o Vasco vai ter 20 mil torcedores. Assim que os ingressos começarem a ser vendidos aí, tenha certeza do seguinte: vai acabar em menos de 3 horas aí, porque é a estreia do Vascão, e acho que o Vasco não vive um momento bom, mas a torcida vai colocar no colo, vai abraçar, e o Vasco vai conseguir esses 3 pontos contra o Santos. Bom, agora a gente fala aqui sobre a situação aí da renovação de contrato aí do Léo Jardim. Finalmente saiu aí, as minutas estão feitas aí, o Léo Jardim já aceitou as cláusulas contratuais aí, são 3 anos de contrato, podendo ser prorrogado por mais um ano, certo? Então, o Vasco aí fazendo esse gol de placa, o Léo Jardim realmente merece essa renovação de contrato, isto porque é um cara aí que muito contribuiu desde a sua chegada, conseguiu aí se valorizar, chegar ao ápice, né? Ir à seleção brasileira, isso é muito importante. Pessoal, o seguinte, agora a gente fala sobre saída de jogador. Olha que polêmica. O Lloyd ainda não foi nem apresentado aqui no Vasco. E ontem surgiu
uma situação que o Lloyd pode ser emprestado. O futebol do Lloyd não teria agradado. E, amigo, se isso acontecer, vai ser o atestado aí de inaptidão dessa diretoria. Porque o Vasco pagou 1,5 milhão nesse Lloyd e já está cogitando a possibilidade de emprestar o cara. Só jogou 3 jogos aí. Então, o Lloyd pode deixar o Vasco da Gama aí nos próximos dias. Acredite se quiser. Olha a loucura essa situação aí do Lloyd, né? E isso é o que eu falo. São as contratações aí do Marcelo Santana sem pé e sem cabeça, apenas para dar cala a boca na torcida do Vasco. E por falar em contratações ali, negócio fechado, tá? Negócio fechado no Vasco da Gama. Maxime Domingues deixa o Vasco da Gama. Jogador que foi contratado aí a peso de ouro aí. Foi a primeira compra da era ali, Pedrinho, né? O Maxime, indo para o Toronto, lá do Canadá, o Toronto que disputa MLS, está indo o Maxime, né? O Maxime que tem contrato com o Vasco até 2028, isso mesmo, Maxime aí sendo emprestado, né? Provavelmente o Vasco vai fixar o valor aí de compra aí, caso ele venha bater meta, nem vai retornar aqui para o Vasco da Gama. Mais uma contratação precipitada que foi feita, um jogador que o Vasco pagou 12 milhões aí de reais, né? E o jogador não vingou. Negócio fechado, deixando o Vasco. Mas, papai do céu, apesar da incompetência aí de algumas pessoas que estão hoje no Vasco, é muito bom, meu amigo. Por quê? Cara, hoje, na parte da manhã, veio um informativo lá de Portugal que o Porto quer pagar 90 milhões de reais no Cleiton, 15 milhões de euros no Cleiton. Gente, é muito dinheiro. O Cleiton, que está despontando na Liga Portuguesa, o time lá do Marinates, o Rio Ave, queria pagar 12 milhões, chega o Porto aí, ó, uma proposta de 15. E aí, pô, isso vai possibilitar que o Vasco tenha um alívio financeiro, gente, gigante, né? Além do Cleiton, o Vasco também deve vender o Ryan e também o Piton. Então, isso vai proporcionar o Vasco da Gama, além aí da saída do país, que vai abrir 1,6 milhão na folha do Vasco, que o Vasco venha se reforçar bem para o meio do ano, para que o Vasco tenha um time forte de acordo com as tradições aí dos gigantes da colina. Então, que bom, né? A gente sabe aí que o Vasco busca jogadores aí no final de contrato, já para poder fazer pré-contrato, como é a situação do Paulo Corrêa, a situação aí do Brian Rodrigues, né? Eu espero que tudo venha acontecer aí para o bem dos gigantes da colina. Perfeito? Agradeço aí pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!